estou visitando uma série de museus históricos aqui na Europa, mas aqui nessa região não estou tão focado nos museus mais óbvios, assim, tipo Louvre, na França, na Itália, estou mais nessa região aqui. E eu tento propor novas experiências, novos modos de visitar esse museu, de uma maneira que esse novo modo, de alguma maneira, desestrutura a narrativa oficial do museu. Então, por exemplo, aqui em Helsinki, eu não estou entrando nas salas expositivas, me interessa muito as áreas comuns desse museu, o café, a loja do museu. Stop it, put how to say, ok? O Museu Nacional de Bucareste, para você filmar dentro do museu, você precisa pagar uma taxa muito grande. Como que eu posso filmar esse museu sem filmar esse museu? E aí eu fiz algumas experiências. Convidar uma atriz para visitar o museu e depois me descrever esse museu. Ela me descreve o museu, mas ela me descreve em romeno, e eu não sei falar romeno. Então eu começo a fazer uma questão de legendar essa imagem dela me descrevendo, criando um outro discurso. O que me interessa muito é pensar esses elementos comuns dessa ideia geral, né, ocidental de museu histórico. O museu está fechado para a reforma, ele vai ficar alguns anos fechado para a reforma, e o quadro, a pintura do Pedro Américo, Independência ou Morte, né, que é uma das pinturas mais icônicas do Brasil, históricas mais importantes, ela está ali trancafiada no museu, ela não tem como sair do museu. Me interessa muito essa ideia, né, kafkaniana de burocracia, onde uma tela fica ali trancafiada e ninguém vai poder ver durante anos. Como não era possível entrar no Museu Paulista, então eu decidi, né, tentar fazer uma versão daquilo que eu não consigo ver no Museu Paulista. Passeando em São Paulo, no centro de São Paulo, na Praça da República, quem mora em São Paulo sabe que ali aos finais de semana fica vários pintores de rua fazendo aquelas pinturas populares, pinturas realistas. E eu comecei a conversar com esses caras e comecei a contar essa história. E aí eu comecei a reparar que para esses pintores da Praça da República, o Pedro Américo, ele é uma espécie de um ídolo. E eu decidi convidar alguns desses pintores, 7 deles na verdade, para a gente tentar produzir uma versão, eu chamo de versão provisória do Independência ou Morte. E eu comecei a catalogar uma série de imagens do quadro em que eu achava na internet, para servir de molde para a gente fazer esse quadro. E aí a gente começou a trabalhar com essas várias imagens da internet, a gente começou a ver, enfim, né, como essa ideia da reprodução de imagem varia muito, a tonalidade das cores, em algumas imagens até cortado algumas partes do quadro. E isso começou a dar uma série de discussões. Eles estavam muito preocupados que a pintura não ficasse tão parecida e que com isso as pessoas concluíssem que eles não pintassem tão bem. E aí eu comecei uma discussão com eles do que é pintar bem. Então foi muito legal juntar esses dois tipos de campos da arte, né? Um campo da arte mais tradicional, no caso deles, um campo de arte mais contemporânea, no meu caso.